Bom dia, esse é o nosso curso básico geral, a terceira aula. Nós vamos falar sobre o mercado de coworking. Nessa aula nós vamos ver os tipos de empresa de coworking que existem no mercado, como a Ponto Urbano se insere nesse mercado, quais são os nossos diferenciais e quais são os nossos clientes. Você deve ter lido o Manual 01 e após terminar, você vai fazer uma visita em 2 coworkings, um do modelo corporativo e outro do modelo teenager, que você vai aprender logo mais. E após a visita, apenas após a visita, você vai responder o questionário da aula. Ok? Vamos lá, vamos começar. Então, como é o mercado de coworking? Qual é o formato das empresas? Primeiro, o que é uma empresa de coworking? O que ela fornece? Bem, uma empresa de coworking é uma empresa de prestação de serviço. A própria razão social da Ponto Urbano Coworking está registrada como uma empresa prestadora de serviço. Não são empresas de aluguel, não são empresas do ramo imobiliário, são prestadores de serviço. Uma empresa de coworking, ela é responsável pela construção de todo o espaço e depois manutenção desse espaço, pelo fornecimento da mão de obra e funcionários de atendimento. Então, toda a mão de obra, todos os funcionários que trabalham para manter esse espaço funcionando são de responsabilidade dessa empresa de coworking. Ela é responsável por manter o espaço limpo e funcionando, quer dizer, pela limpeza e conservação de tudo. Então, se quebra uma cadeira, a empresa de coworking que troca essa cadeira, né? Se uma parede precisa ser pintada, é a empresa de coworking que faz isso. Ela é responsável também pelo gerenciamento da comunidade que se forma ali dentro entre os coworkers. Nós falamos na aula anterior do relacionamento que é travado ali dentro entre os coworkers, relacionamento comercial, relacionamento de troca de experiência. Esses relacionamentos, como todo relacionamento, por vezes geram atritos. E esses atritos eles acabam sendo mediados pela empresa de coworking que está ali. E ela também, não só no caso de atritos, mas ela também promove encontros, eventos para fomentar esses relacionamentos. A empresa também ajuda na capacitação e auxílio às empresas que estão ali trabalhando. Então ela promove cursos, palestras, muitas vezes esses cursos são distribuídos lugares grátis para os coworkers ali de dentro, enfim. Mas tudo com o intuito de aumentar o grau de profissionalismo das empresas que estão ali, trazer soluções para os negócios das empresas que estão ali. A empresa de coworking, ela é responsável também por todos os custos operacionais, pelas concessionárias de energia, telefonia, internet, enfim, e pela compra de todos os suprimentos de higiene e limpeza, como papel higiênico, enfim, para banheiro, suprimentos de copa, como café, açúcar, suprimentos de limpeza para manutenção de todas as áreas. Existem no mercado basicamente 3 tipos de empresas de coworking. A primeira delas, que nós vamos explicar aqui, é o que a gente chama de formato corporativo. Esse é o primeiro formato que surgiu. A empresa mais conhecida do setor se chama Regus, né? E ela é um formato de coworking voltado para grandes empresas e multinacionais. Então, por exemplo, a Ford, ela pode contratar lá em Chicago, dentro dessa mesma Regus, espaços para funcionários dela trabalharem aqui em São Paulo, por exemplo. São espaços
muito mais sérios, formais, mais clássicos, mais sisudos, trabalham com cores mais sóbrias, porque são voltados para um profissional, para um público mais maduro, profissional já ali a partir de 30 anos de idade, em média. São locais muito profissionais, são coworkings muito profissionais, que trabalham com alto padrão de entrega de serviços. Quando a gente fala alto padrão aqui, a gente não quer dizer tanto que o espaço, que a recepção é feita em mármore, não é nada disso. Quando a gente fala alto padrão, nós estamos falando na quantidade de serviços. Então, esses coworkings, eles possuem secretária bilíngue, portaria 24 horas, ficam abertos no final de semana, possuem copeira para servir café, enfim, dentro da sala das pessoas, enfim. Então, eles possuem uma gama de serviços voltado para um público de alto padrão, né? São locais onde as pessoas vão para trabalhar muito, a ergonomia é muito boa, enfim, as mesas são adequadas, as cadeiras são confortáveis, porque esse público muitas vezes é um pouco workaholic e vai para esses espaços para trabalhar em média, né, 8, 10, 12 horas por dia, né? Enfim, o ticket médio, que é a média do que as pessoas pagam para ter um lugar ali dentro, estava em torno de R$ 1.300 em janeiro de 2017. Tá? Então, aqui então, é o tipo de público, geralmente um público engravatado, relacionado à área de finanças, à área de bolsa de valores, executivos de grandes empresas, de multinacionais, enfim. Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma recepção, né, de uma dessas sedes da Regus aqui. Então você pode ver que as cores são sóbrias, o acabamento é sóbrio. Nós nem estamos aqui dizendo se é melhor ou pior, não é essa a questão. Estamos apenas apresentando o modelo que eles trabalham. Então aqui é uma sala de trabalho dentro de uma dessas empresas. Você pode ver que em momento algum você vai ver cores muito fortes, as cores são sempre mais sóbrias, tom pastéis, enfim. E são espaços ali voltados realmente para esse tipo de público. Tem outro formato de coworking que nós chamamos de formato teenager. Esse é um formato que é quase o oposto do formato corporativo. São coworks voltados para um público muito jovem, recém-saído da faculdade, ou às vezes que nem saiu da faculdade ainda, ali com seus 20 e pouquinhos anos. Voltado muito para startups, né, empresas muito jovens, ou empresas que estão ainda em fase de teste. E são espaços muito informais, muito descontraídos, onde você vai ter puffs, redes, você pode entrar com a tua bicicleta lá dentro, você vai ter pessoas trabalhando em cima, sentado em cima de mesa, enfim. Então são espaços informais, muito diferente daquele outro modelo que vocês acabaram de ver. São coworkings que são voltados mais para se sociabilizar e não tanto para trabalhar. Os clientes desse coworking vão para lá muito para conhecer outras pessoas, para se sociabilizar, para fazer contatos, enfim. Mas no tempo médio de trabalho nesses coworks é em torno de 3 horas, 4 horas. E até por conta disso, essas estruturas, as suas mesas, cadeiras, enfim, não têm ergonomia para sustentar o trabalho dessas pessoas ali por 8, 10, 12 horas, como é o caso do coworking anterior. Tá? Então esse é o tipo de coworking que nós chamamos de teenager, né? Público jovem, startup,
Formato super descontraído, informalismo, mais para sociabilizar-se do que para trabalhar. O ticket médio variava em torno de R$900, quer dizer, uma pessoa paga em média R$900 para usar esse espaço. Os mais conhecidos são o Impact Hub e tem muito legal que é o Google Campus. O Google Campus é um cowork do Google, instalado próximo à Avenida Paulista, só que ele não tem fins de gerar lucro. Ele é um coworking, praticamente uma incubadora de empresas que trabalham ali dentro. Então, você pode ver, são áreas muito legais também, mas você vai ver que você pode ver que já existe um padrão gráfico, tem áreas ali para você, não para trabalhar, mas, como eu disse, para se sociabilizar, uma mesa de pimbolim, enfim, né? É bem diferente do outro formato que nós apresentamos. Então, assim, muitas cores, muita descontração, um público muito mais jovem, que não vai vir aqui trabalhar de terno e gravata, né? Porém, como você pode ver, as estruturas de trabalho não são feitas realmente para trabalhar por períodos muito longos. Falta ergonomia para isso. Então esse jovem aqui ele não vai conseguir trabalhar sentado nessa mesa mais do que 2 horas, por exemplo. Então ele é praticamente compelido a levantar e se sociabilizar. E um terceiro formato, que é mais recente, nós vamos falar um pouco menos sobre ele, são os coworks temáticos. Então hoje existem coworks especializados, voltados para um público muito restrito, coworks de nicho. Então, coworks, por exemplo, para cozinheiros, que tem cozinhas onde equipes de restaurantes vão lá para treinar funcionários, coworks voltados para mães com filhos pequenos, onde no coworking tem estruturas de creche, onde a mãe chega, deixa o filho trabalhando, deixa o filho ali com uma atendente, praticamente numa crechezinha, e ela sobe no andar para trabalhar. Um coworking nesse formato bem legal é esse House of Food, né, que a gente tem a foto aqui. Bem, e dentro desses modelos de coworkings que foram apresentados, qual é o modelo da Ponto Urbano? Dentro do que você viu até agora dentro da Ponto Urbano, eu acredito que você não tenha visto puffs, bicicletas, clientes trabalhando sentado em cima de mesas, pimbolins ali para clientes jogando, enfim. Entretanto, que é próprio de um coworking modelo teenager, como nós falamos. Entretanto, também você viu grafismos, cores, adesivos, né, que também distanciam a Ponto Urbano um pouco daquele formato mais sisudo, mais sério do modelo corporativo, né? Então, aonde se insere a Ponto Urbano? A ideia da Ponto Urbano é criar espaços a ser um modelo de coworking ao mesmo tempo sério e jovial. Quando eu falo jovial, eu não estou dizendo teenager. Quando eu falo sério, eu não estou dizendo sisudo, né? Então, é um coworking voltado para o que a gente chama de classe média. É um coworking no formato mid-scale, classe média, né? A nossa ideia é entregar serviços sólidos, simples e com bom preço. Quando eu falo simples, eu não estou dizendo pobre, eu estou dizendo serviços básicos, serviços essenciais. E quando eu falo bom preço, eu também não quero dizer necessariamente o preço mais barato, né? Eu estou dizendo um preço acessível e, se possível, a melhor relação de custo-benefício. Então, dentro daqueles coworks que eu mostrei anteriormente, todos são empresas sérias, empresas que entregam aquilo que se propõem, cada um para o seu público, para o seu formato,
e que tem tickets em torno de 900, 1.100, 1.300 reais. Então a Ponto Urbano, se comparada com empresas sérias, ela tem um excelente valor por pessoa. Porém, claro, sempre vai ter aquele coworking montado de improviso, daquele senhor que não conseguia alugar o seu imóvel, ele coloca ali algumas mesas, cadeiras, um roteador, instala a internet e fala que aquilo é coworking. A gente não vai conseguir brigar no preço com esse tipo de coworking, com os coworkings improvisados, não profissionais. Porém, em se tratando de empresas sérias, coworkings estruturados, nós procuramos ter o melhor preço. Quando eu falo serviços simples, eu estou querendo dizer no seguinte sentido. Por exemplo, internet. Internet é um serviço básico, essencial. A nossa internet é banda larga. As unidades possuem contratadas 2 operadoras de internet, porque se uma cai, a outra entra no lugar. Enfim, é um serviço básico entregue de forma sólida, de forma confiável, né? A Ponto Urbano, ela se preocupa, então, não apenas entregar preços baixos, mas sim uma boa experiência de consumo ali dentro. Os nossos espaços não são improvisados, existe um projeto arquitetônico, existe conceito para os mesmos. Tudo para criar bons ambientes arquitetônicos e entregar uma boa experiência ali dentro, uma experiência de consumo que também tenha a ver com o estilo de vida das pessoas que querem trabalhar naquele espaço. São espaços que procuram conciliar essas 2 ideias aqui, jovialidade e seriedade, como eu falei. Não é o formato corporativo, sisudo, não é o formato teenager voltado para pessoas muito jovens. É um formato que ele passa seriedade ao cliente ao chamar um cliente dele para fazer uma reunião nas nossas salas. Ele vai ter salas de reuniões que vão transmitir seriedade, confiança, mas ao mesmo tempo num formato jovem, num formato não clássico, não sisudo, ok? Como eu falei, é voltado para a classe média. Então o nosso público-alvo não são as startups, não são as multinacionais, as grandes empresas. O nosso foco é naquele cara que está trabalhando em home office e vai contratar um estagiário, não quer que esse estagiário trabalhe dentro da casa dele para não perder a intimidade, então vem para um coworking. Então é o cara de home office, é o pequeno profissional, é o profissional autônomo, é o prestador de serviço, é o dono de empresa, aquelas empresas de 2, 3, 4, 5 pessoas. Esse é o nosso público-alvo, tá? São espaços voltados para o que a gente chama de trabalho real. O nosso público, ele é jovem, tá? Ele tem em média de 28 a 40 anos, quer dizer, ele não é tão velho quanto o corporativo e também não tem 19, 20 anos quanto o formato teenager. Mas ele ainda é jovem e ele está naquela fase da vida que ele acabou de comprar o apartamento, ele está casando, tem a prestação de carro para pagar, muitas vezes já tem filhos, enfim. Então eles precisam de um espaço para trabalhar de fato. Eles vêm para os nossos espaços para trabalhar em média assim, de 6, 8 horas por dia. Eles não são workaholics, como muitas vezes no formato corporativo, mas também não é um formato teenager, com mesinhas ali para as pessoas trabalharem 1 hora, 2 horas e levantar para confraternizar com outras pessoas. Então, os espaços possuem ergonomia, as cadeiras são confortáveis, as mesas têm a altura ideal, o tamanho correto, para que eles possam trabalhar. Tá? Enfim, é um coworking que entrega serviços simples,
porém com bom custo, lembrando, não necessariamente mais barato, nem de longe mais caro, de uma forma eficiente e confiável. Quando eu falei no slide anterior sobre experiência de consumo, eu quero dizer aqui o seguinte: hoje em dia não basta eu ter apenas preço, eu preciso entregar algo mais, eu preciso entregar algo que tenha a ver com o modo de vida do meu cliente. Eu tenho que estar conectado ao estilo desse cliente, né? Gostando ou não daquilo que nós falamos da moda dos anos 80, que cada pessoa hoje tem seu estilo, isso é fato. As pessoas procuram estar em contato com marcas que tenham a ver com aquilo que elas gostam, né? Então nós temos que conhecer muito bem o nosso público, ter ele muito bem definido, para criar espaços, enfim, que dialoguem com esse estilo de vida, que entreguem uma experiência de consumo. Por exemplo, tem aqui duas empresas que são conhecidas por entregar preço baixo, Pernambucanas e Casas Bahia. Quando você vai comprar uma roupa na Pernambucanas, você espera primeiro encontrar algo com preço muito baixo. Se der sorte, você vai encontrar algo que esteja na moda, né? Mas a tua busca é por algo com preço baixo. Quando você vai comprar algo na C&A, por exemplo, você já espera encontrar roupas que estejam na moda e por um preço baixo. A ordem é o contrário. Pernambucanas é primeiro preço baixo. C&A, você espera algo na moda e com preço baixo. Então, essas empresas são empresas que se conectam com o estilo de vida do seu cliente. Elas procuram entregar, além de preço baixo, um estilo. Assim também um Ibis, a Smart Fit, uma Tokstok, enfim. E são empresas voltadas para a classe média. Uma Smart Fit, a esteira que tem na Smart Fit é a mesma esteira que tem na Runner. Só que a mensalidade da Smart Fit custa abaixo de R$100, uma mensalidade na Runner custa acima de R$300. Uma é voltado para a classe média, outra é voltado para a classe alta. Qual que é a diferença de uma para outra? A Runner tem serviços que você não encontra na Smart Fit. A Runner tem um personal trainer dedicado, a Runner tem sala de massagem, a Runner tem ofurô, enfim, coisas que você não encontra na Smart Fit. Quando eu apresentei o formato corporativo, eu frisei que quando nós falamos que algo é voltado para um padrão alto, para uma classe mais alta, hoje geralmente a gente se refere à quantidade de serviços que são prestados a mais, não tanto ao tipo do espaço, tá? Eu costumo falar sempre, quando eu vou apresentar a Ponto Urbano para algum cliente, eu sempre costumo dar a referência de um Ibis para ela. Quer dizer, assim como um Ibis, a Ponto Urbano é uma empresa voltada para a classe média que procura entregar os serviços essenciais de forma sólida. Não necessariamente pelo preço mais barato, mas nem de longe pelo mais caro. Então, por exemplo, se você for procurar um hotel em alguma cidadezinha, com certeza vai ter alguma pousadinha ali que vai ter um valor mais baixo que um valor de um Ibis. Entretanto, você indo para um Ibis, você tem a certeza que a cama vai ser confortável e limpa, o chuveiro vai funcionar, a televisão vai funcionar. Então, ele entrega os serviços essenciais de forma sólida. E é um hotel com custo muito bom, né? Eu costumo falar também para os clientes que a Ponto Urbano, ela não é uma Casas Bahia, né? E não é uma loja de móveis da Gabriel Monteiro, uma rua famosa aqui em São Paulo pelas lojas de alto padrão de móveis que tem nela. É uma Tokstok, é uma Etna, quer dizer, entrega um móvel legal,
sólido e com estilo, com alguma qualidade. Não entrega, não necessariamente por um preço tão baixo quanto a Casas Bahia. Bem, então aqui, exemplificando ainda essa questão de entregar algo a mais e não apenas preço, não apenas funcionalidade, a gente vai lembrar do exemplo da Havaianas, da década de 80. Aqui está a nossa Havaianas da década de 80, conhecida na época como chinelo de pedreiro. Era algo que, o slogan da Havaianas naquela época era algo como não solta tira, não deixa cheiro. Quer dizer, era algo extremamente funcional. Você comprava para usar, esperava apenas preço baixo e solidez no uso. A Havaianas, ela mudou e hoje é uma empresa de moda. Ela entrega ainda a mesma funcionalidade, só que com algo a mais. Ela entrega um estilo, ela se conecta ao seu público-alvo. Aqui um outro exemplo, dentro de um espaço comercial. Esse é um hotel e voltado para a classe, um hotel econômico, como a gente fala, e você pode ver que, de forma geral, está tudo limpo, organizado, os valores estão colocados aqui de forma clara, não tem nada sujo, o piso está limpo, toda a mesinha está organizada, funcionalmente funciona direitinho. Isso daqui é uma mesinha retrátil que puxa para deficiente, enfim. Ele entrega todo o necessário para você se hospedar. Esse aqui é uma recepção de um hotel Ibis. Por incrível que pareça, ele trabalha na mesma faixa de preço daquele hotel que eu mostrei anteriormente. Eles são concorrentes. Só que aqui, além do preço e de todas as funções estarem aqui disponíveis, da funcionalidade, ele entrega também um estilo, um algo a mais. Então, o preço aqui é um projetor que projeta. Então, são detalhes, tanto na arquitetura, quanto no atendimento dos funcionários que trabalham nesses espaços, para entregar algo a mais, além de apenas preço. Enfim, quando nós falamos entre os conceitos da Ponto Urbano sobre jovialidade e seriedade, isso tem a ver com o nosso público. Então, nosso público, como eu disse, ele tem ali de 28 a 40 anos, ele já é um profissional estabilizado, quer dizer, ele não está no começo de carreira, no começo da vida profissional, como é o caso do teenager aqui, e ele também não é ainda no formato, não trabalha no formato corporativo, mas já é um profissional estabilizado. É um profissional muito ligado à tecnologia, um profissional que se define como smart, inteligente, quer dizer, ele é jovial, mas ele é sério, Então, são pessoas que não vão trabalhar de bermuda, de calça skatista, enfim, mas vão trabalhar de camisa, de calça, jeans, calça social, sapato social, enfim. Esse é o nosso público, é um público que nós chamamos de jovem profissional. Então, nossos espaços, eles procuram transmitir, ao mesmo tempo, seriedade. Então, por exemplo, essa aqui é uma sala de reunião, ele precisa transmitir seriedade, só que hora ela vai fazer uma brincadeirinha com cor, vai ter aqui um grafismozinho com um senso de humor, aqui explicando como usa a sala, enfim, é um sério jovial. Eu disse anteriormente que a Ponto Urbano ela precisa ser simples e confiável, Simples, então, nós queremos dizer que nós entregamos serviços básicos, mas relevantes, de forma sólida, de uma forma descomplicada. Os nossos serviços são padronizados. Nós não fazemos um plano específico para aquele cliente. Nós temos até a possibilidade para, quando vamos atender clientes maiores,
de fazer pacotes personalizados, mas no geral, 95% dos nossos planos são pacotes padronizados que eles entregam A, B e C e que a gente não muda esses pacotes, tá? E, enfim, então, quando a gente fala serviços básicos, o que eu quero dizer? Qualidade do espaço, qualidade da arquitetura, qualidade do mobiliário, enfim, qualidade da ergonomia, né, do espaço, espaços sempre limpos, funcionando, a limpeza é uma questão fundamental, sempre muito confiáveis, né? A questão da energia elétrica, nossos espaços hoje são backupeados, quer dizer, se falta energia elétrica, alguns serviços continuam funcionando dentro das unidades. O treinamento, a qualificação dos nossos funcionários é importantíssimo. Não adianta eu ter um espaço muito legal, muito bem construído, se as pessoas que trabalham ali dentro não estão preparadas para atender esse público. Então você está passando por esse curso porque o seu trabalho para a gente é serviço essencial. Você é essencial para a empresa, né? E claro, a questão da internet é um serviço essencial, né? Como eu disse, a nossa infraestrutura de internet é muito boa. Não apenas nós contratamos os melhores planos e temos redundância de internet, se uma cai, a outra internet mantém, mas também toda a nossa infraestrutura é muito nova, as nossas antenas distribuidoras são excelentes, enfim, é uma estrutura muito nova, muito cara, porque é um serviço básico essencial, né? Enfim, e uma coisa muito importante que eu já falei anteriormente também, com relação à entrega de serviços, é nunca criar uma expectativa que não possa ser cumprida por nós. Isso é muito importante para o comercial. Às vezes, na ânsia de vender alguma coisa, o comercial vai fazer promessas que vai entregar tal coisa ou vai fazer algo de especial, e isso não vai se concretizar. Nós não apenas vamos perder o cliente, como vamos ter uma pessoa falando mal da empresa, o que é muito ruim. Então, assim, lembrando, os nossos serviços são padronizados, né? O que nós entregamos é aquilo que está descrito, porque nós queremos entregar aquilo de forma muito sólida. Então nós não podemos ficar inventando algo novo toda hora, né? Então a gente tem uma preocupação sempre de não criar uma expectativa num cliente que não vai ser cumprida. Isso passa desde a recepcionista, que às vezes vai falar que algo vai ser feito para aquele cliente, às vezes não vai, né? E principalmente com relação ao comercial. Bem, agora que você já sabe quais são os modelos de empresa que trabalham nesse mercado de coworking, então o corporativo, o teenager e o temático, você já conheceu a Ponto Urbano, conhece nossos conceitos, para que público a gente trabalha, como a gente quer trabalhar para esse público, enfim, você foi apresentado agora aos conceitos da empresa Ponto Urbano. Vamos falar aqui sobre os nossos diferenciais. Diferenciais práticos, comerciais que nos que nos separam de outras empresas do mesmo gênero. Esses diferenciais eles vão ser tratados novamente no curso básico de comercial, mas agora nós já vamos dar um overview para você ir percebendo isso, né, dentro não só do nosso coworking, mas nos coworkings que você vai visitar. Bem, o primeiro diferencial que está aqui, que não está aqui, desculpa, e que você já deve ter percebido, é o preço. Se comparado com empresas sólidas, empresas também sérias do ramo de coworking, a Ponto Urbano é uma das mais baratas. Então, o nosso preço é muito competitivo. Tá? Mas além do preço, o que nós temos? Nós temos 7 dias grátis para o cliente testar. Se é preciso, nós damos 15 dias grátis para o cliente testar. Tá? Isso é
é um approach comercial muito interessante, né? Na verdade, 7 dias é um direito de consumidor, todo consumidor deveria ter 7 dias para testar qualquer coisa, nós apenas marketizamos um pouquinho em cima disso, tá? Mas o cliente, ele assina um contrato, ele tem que assinar um contrato, né, para começar a usar esses 7 dias, simplesmente porque no contrato nos dá a garantia de que se ele quebrar alguma coisa, ele é responsável por isso, enfim, né? Mas no contrato é muito claro que o contrato mesmo só passa a valer depois de 7 dias de utilização. Então ele agenda a data quando ele quer começar e ele começa a utilizar. Então, isso no comercial, nós temos a fase do fechamento, né? Esse seria o nosso pós-venda. É importante aí nós temos uma atenção muito grande para o início do cliente, quer dizer, ele vai ter, a unidade vai receber uma ordem de serviço dizendo que vai começar tal cliente. Nessa ordem de serviço tem um checklist onde a recepcionista da unidade vai verificar, por exemplo, se a sala desse cliente está limpa, com cadeira, se está tudo certo ali, se ele contratou um serviço de telefonia conosco, se o telefone dele já está funcionando, se a mensagem está gravada, enfim. E daí ele vai começar, é importante dar um acompanhamento, ver se está tudo certo com ele, porque é uma fase de pós-venda. Ele pode desistir dentro desses 7 dias. Por que a gente oferece esses 7 dias ou os 15 dias para ele testar sem custo? Porque muito raramente ele desiste nesse período. Nós perdemos alguns, sim, mas menos de 10% de quem começa a testar. Então também isso é um approach comercial, às vezes para tirar uma incerteza que ele tem. Isso é muito bom na fase de contestação comercial ali do cliente. Enfim, nós temos um aplicativo online, está em recomeçando. 1, 2, 3. Enfim, nós temos também um aplicativo online, nós chamamos de aplicativo, né, Ponto Urbano. Na verdade é uma versão do site, do novo site que está indo ao ar. E nesse aplicativo o cliente consegue fazer tudo por ali. Ele contrata novos planos, ele agenda a sala de reunião, ele divulga seus serviços, ele coloca ou tira usuários dependentes, enfim. Uma coisa muito interessante, e que nós somos uma das poucas empresas de coworking capazes de fazer, é que ao contratar um plano na Ponto Urbano, o cliente pode usar o seu serviço em qualquer unidade. Então, se ele tem salas de reuniões no plano dele, ele pode fazer a reunião em qualquer unidade. Se ele tem contratado espaço compartilhado, ele pode usar o espaço compartilhado, as horas de espaço compartilhado, em qualquer unidade. Então isso também é um diferencial muito importante para o comercial, porque às vezes o cliente ele mora mais perto de alguma unidade onde ele quer, né, usar diariamente, mas ele tem uma base de clientes mais próximo de outra unidade, então ele pode agendar uma reunião onde for mais conveniente para ele. Ou se ele está, por exemplo, ele está contratado na unidade Vila Mariana, mas naquele momento ele está perto da Paulista e precisa ele precisa redigir um contrato, por exemplo, para mandar naquele momento, ele pode ir para uma unidade mais próxima e redigir esse contrato. Tá? Um outro diferencial especificamente no nosso serviço de Virtual Office, que nós fornecemos linhas telefônicas individuais. A Ponto Urbano é uma operadora de telefonia. Nós criamos números de telefones, são números mesmo, são linhas de telefone, não são ramais, tá?
Essas linhas digitais são fornecidas individualmente para cada cliente, então o cliente pode não apenas receber ligações, mas também fazer ligações usando esses números, e ele pode colocar sem preocupação esse número no seu cartão, no seu site, porque se em algum momento ele deixar de ser cliente da Ponto Urbano, ele pode levar esse número com ele pode pedir a portabilidade. Praticamente apenas a Ponto Urbano, na cidade de São Paulo, trabalha nesse formato. Todos os outros coworkings não entregam uma linha, entregam um ramal para o cliente. Então, por exemplo, eles contratam junto a operadoras de telefone um número, vamos supor, 3542-2428, e 500 ramais. 3542-2428, 2429, 2430, 2431, enfim. E fornecem esses números, que na verdade são ramais, para os seus clientes. Esses números servem apenas para receber chamado, né? Não podem fazer ligações, e se uma vez o cliente sair desse coworking, ele não consegue levar esse número com ele. Outros diferenciais. Nós fornecemos salas de reunião liberadas para reuniões rápidas, reuniões de até 30 minutos. Quando passa disso é cobrado. Mas até 30 minutos o cliente pode usar à vontade, porque nós sabemos que uma das principais dificuldades de se trabalhar em ambiente de coworking é a questão da privacidade, né? Como eu falei numa aula anterior. Então nós fornecemos reuniões rápidas para que ele possa usar o espaço, usar a sala para fazer uma ligação mais privativa, para ter uma conversa, enfim, que ele precisa ter com algum funcionário ou por telefone, que ele não seria agradável de ter num espaço compartilhado. Nós fornecemos mentoria e cursos gratuitos para os clientes que trabalham nas nossas unidades, né? Tudo isso para ajudar na capacitação das empresas, ajudar no crescimento dessas empresas. Além disso, nós fornecemos um sistema de gestão, um ERP. Quem não conhece, ERP é um software de gerenciamento de empresas. É um software online, esse que nós fornecemos. É uma empresa parceira, uma empresa terceirizada, né? Mas nós pagamos por esses softwares, né? E fornecemos ele de forma gratuita para os clientes. O que esse software faz? É um software de gerenciamento. Nele você cadastra seus clientes, você cadastra seus produtos, você pode gerar propostas comerciais, você gera boleto, você controla suas contas a pagar, seus recebimentos, enfim. É uma ferramenta mais profissional de controlar uma empresa que um Excel, por exemplo, para você controlar ali o que está entrando e saindo, né? Nós mantemos aquilo que nós chamamos de comunidade Ponto Urbano. Além de eventos, de networking, enfim, que nós temos também um ambiente online nesse nosso novo site, onde o cliente ele tem uma área de login, onde ele pode procurar outros clientes, saber o que esse cliente faz, acessar um portfólio desse cliente e entrar em contato com esse cliente ou para contratar ou para trocar algum tipo de experiência. Enfim, nós temos essa comunidade tanto offline, vamos dizer assim, quanto online. Isso, mais a mentoria e cursos, é algo muito importante, tanto que nós temos um funcionário dedicado só para cuidar dessas coisas, né? Enfim, então, recapitulando aqui, né, 7 dias grátis, nosso aplicativo para o cliente poder fazer tudo online, né, contratar, enfim, usar em qualquer unidade, linhas telefônicas reais, não são apenas ramais, linhas telefônicas individuais para cada empresa,
reuniões rápidas à vontade, né? Usar a sala de reuniões. Então, isso diminui o impacto, isso é um approach comercial muito importante quando o cliente, você percebe que ele está na dúvida por causa que vai trabalhar em espaço compartilhado, né? Mentoria e cursos gratuitos, aí junto com a comunidade Ponto Urbano, e um sistema de gestão, um ERP online grátis. Isso é o que nós temos hoje, março de 2017. Esses diferenciais, eles mudam, toda hora a gente procura acrescentar novas coisas, novas funcionalidades. Tá? Agora, para finalizar essa aula, vamos falar dos nossos clientes, né? Quem é o nosso público-alvo? Isso aqui é fundamental, principalmente para o comercial, né? Para saber como abordar esse cliente, mas também para funcionários das unidades, para saber como trabalhar com esse cliente, né? Enfim, nós já fomos falando desses clientes aqui ao longo dessa aula, vamos recapitular agora. É um perfil jovem adulto, na faixa de 28 a 40, 45 anos, estabilizado profissionalmente, naquilo que nós chamamos de segundo ciclo profissional, quer dizer, não são startups, não são pessoas que estão saindo da faculdade agora, né? Já trabalharam em outras empresas, já tiveram eventualmente algum negócio e agora estão estabilizados, abrindo um negócio próprio, enfim, né? Mas já sabem exatamente no que vão trabalhar nos próximos anos. Eles são fluentes em tecnologia, então sempre nós procuramos contratar pessoas também que tenham um perfil que gosta de tecnologia, porque para conseguir conversar até com esses nossos clientes é necessário, né, saber, enfim, saber sobre tecnologia. Os nossos clientes são fundamentalmente da classe média, como eu falei, então por isso a Ponto Urbano é um coworking classe média, mid-scale, tá? Poder aquisitivo classe A e B, tá? Nós temos basicamente dois grandes grupos de clientes. Aqueles que nós chamamos de criativos, tá? Que são os arquitetos, designers, web designers, empresas de aplicativo mobile, né? E os tecnológicos, que são também empresas de tecnologia, empresas de CRM, de criação de software, enfim. Esses são os dois grandes grupos de cliente. Esses são os tipos de cliente que a Ponto Urbano mais atrai. Ele atrai os criativos porque, de novo, os nossos espaços são joviais e sérios, então eles transpassam criatividade também, são ideais para arquitetos, designers, né? Enfim, que precisam transmitir também não apenas seriedade, mas também criatividade, e são muito procurados por empresas de tecnologias, e-commerces, enfim, porque a nossa infraestrutura é muito sólida, né? Então também atrai muito aos tecnológicos. Esses são os dois grandes grupos, criativos e tecnológicos. Grave isso, principalmente se você for do comercial. Nós nos preocupamos sim com o lifestyle, como eu falei, entregar uma experiência de consumo, não apenas bom preço, porque os nossos clientes eles se preocupam com o lifestyle, tá? Eles se preocupam em estar em um espaço, não apenas que eles possam pagar, mas que também seja agradável, que eles tenham prazer em estar ali. E nós trabalhamos muito para clientes prestadores de serviço. A maior parte das empresas que estão no nosso coworking são empresas prestadoras de serviço, tá? Então, por exemplo, né, como eu já falei, são profissionais que já trabalharam em empresas, que estão abrindo agora seu próprio negócio, aposentados, prestadores de consultoria, empresas no primeiro ano do negócio, ou em média com 5 anos de negócio, empresas com sede em outras cidades, empresas em processo de redução ou crescimento de estruturas, né?
Então aqui, né, enfatizando, né, não é o formato teenager, tá? Não é o cliente tão jovem, não é o cliente tão corporativo, engravatado, mas é um cliente jovem, sério, estabilizado, né? Eles vão se vestir mais ou menos desse formato. Eles são joviais, porém sérios, tá? Então, isso daqui são as nossas, nós chamamos de personas, tá? Esse é a nossa persona, esse é o nosso tipo de cliente. Isso aqui vai ser mostrado de novo depois no comercial, mas eu vou dar um overview geral para vocês agora também. Então aqui nós já sabemos, de acordo com o tipo de cliente, quais são os tipos de serviços basicamente que eles precisam ou que eles procuram. Então, por exemplo, professores, profissionais de consultoria e coaching, fotógrafo, eles geralmente não procuram salas compartilhadas ou privativas, mas eles precisam de salas de reunião. Então nós temos planos de sala de reunião, planos de coaching, que são grupos de horas de sala de reunião com valor mais baixo, para eles poderem dar em cursos, enfim, aqui dentro. Profissionais de home office, quer dizer, também, eles geralmente, quando ele está em home office e vem para o ponto urbano, muitas vezes ele não quer naquele primeiro momento uma sala, né? Então, muitas vezes eles procuram um endereço comercial aqui com a gente, né? E nós primeiro fechamos a venda desse endereço comercial, que nós chamamos hoje de membro.urbano, vocês vão ver isso mais para frente. E na sequência nós oferecemos também o escritório virtual, que é o atendimento personalizado de telefone. Então isso é um primeiro approach para uma pessoa que está em home office. Esses outros profissionais aqui, né, empresas de e-commerce, fábricas, design gráficos, arquitetos, empresas da área de turismo, enfim, todos esses outros aqui, eles já procuram, no geral, um tipo de sala compartilhada, espaços compartilhados. Empresas de e-commerce, fábricas e produtores, eles procuram a sala e geralmente um endereço fiscal com CNPJ e inscrição estadual. Vocês vão aprender o que é isso mais para frente, tá? Mas são empresas que produzem e precisam vender para várias cidades. Então, além do endereço fiscal para CNPJ, que é a abertura da empresa na Prefeitura de São Paulo, eles precisam também de inscrição estadual para poderem transportar a mercadoria de uma cidade para outra. E assim como arquitetos, designers, empresas de turismo, assessoria de empresas, marketing digital, redes sociais, startups, ONGs, eles vão procurar geralmente sala compartilhada. Então veja só, acontece muitas vezes de um arquiteto entrar em contato conosco procurando sala privativa. Mas nós sabemos que pelo nível de faturamento dessas empresas, desse profissional, a sala privativa às vezes vai ter um valor alto para ele. Invariavelmente ele acaba procurando a sala privativa, mas fechando o espaço compartilhado. Então são raríssimos os fechamentos de sala privativa para arquiteto, por exemplo, né? Geralmente eles fecham sala compartilhada. Então a gente já sabe disso. Então, mesmo quando eles pedem uma sala privativa, nesse caso muitas vezes a gente manda o orçamento da sala privativa e um outro orçamento de espaço compartilhado, mesmo sem ele pedir, porque a chance de ele fechar o espaço compartilhado pela nossa métrica, pelo que nós já temos de levantamento, é muito maior. Esses outros profissionais aqui, geralmente são os que contratam salas privativas, né? Enfim, então isso aqui eu estou dando de novo, eu expliquei quais são os nossos clientes, todos aqui, no geral, eles são prestadores de serviço, né? Temos também partido político, temos ONGs, enfim. E aqui, né, dando uma ideia geral do que cada um desse grupo, desses tipos de clientes
procuram ou contratam na nossa empresa. Bem, a aula foi essa. Eu agradeço novamente. E agora vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão imaginar uma empresa a qual vocês pertencem, tá? Então vocês vão dizer que vocês são ou secretárias ou trabalham para alguma empresa, né? Inventa algum nome, né, de alguma empresa, tá? E vocês vão imaginar uma necessidade para essa empresa. Então vamos supor, a minha empresa, né, chamada Quick News, é uma empresa da área de mídias digitais, tá? E é uma empresa pequena, de 4 pessoas, tá? E eu estou procurando, não sei direito ainda se espaço compartilhado ou espaço privativo. Eu quero conhecer o espaço compartilhado e o espaço privativo. Essas 4 pessoas, elas vão trabalhar full time, tá? Eu preciso que elas trabalhem full time. Essas 4 pessoas são 3 profissionais, um é o proprietário da empresa, o outro é o estagiário, né? Uma dessas 4 pessoas sou eu. E eu preciso de endereço comercial, de endereço fiscal também, né? A gente quer mudar o endereço fiscal hoje está no apartamento do dono da empresa, a gente quer mudar para fora, né? E eu preciso também de telefone, de atendimento personalizado e telefone. Enfim, você vai criar uma necessidade, anota, decora, né? Pensa no que, né? Enfim. E você vai visitar 2 coworkings, tá? Um no formato corporativo, tá? O modelo é Regus, mas tem outros, como Estúdio Campanema, que fica na Paulista. Enfim, você pode procurar na internet outros. E outro no formato teenager, né? Como o Impact Hub, né? O Cubo, Coworking, enfim. Você pode pesquisar agora que você já conhece o formato. Ao olhar para o coworking, você já vai conseguir distinguir um pouco se é corporativo ou teenager. Mas eu quero que você vai pegar meio período, tá, dentro do seu treinamento para ir visitar 2 coworkings, conhecer, pedir propostas e receber uma proposta, tá? Isso é para você conhecer na prática, para você verificar na prática esses conceitos que eu estou apresentando para você agora. E apenas após essa visita, você vai responder ao questionário, porque ele vai perguntar algumas coisas a respeito dessa tua visita.